Inverno de 1942. Enquanto o mundo desmoronava sob o peso da maior guerra da história, uma lenda improvável nascia no silêncio das florestas russas. Ele não portava um fuzil, não usava farda, mas possuía uma lealdade que desafiava a própria morte. Este é o relato real de um cão pastor que, sozinho, protegeu uma família por 14 meses ininterruptos no coração do conflito e, em um ato final de bravura extrema, guiou 40 almas para longe do abismo. Prepare-se para conhecer o herói de 4 patas que redefiniu o significado de sacrifício. Histórias como esta provam que o amor e a coragem não conhecem fronteiras. Se você acredita que os cães são verdadeiros anjos da guarda, já deixe o seu like agora para honrar essa memória. E não se esqueça, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque trazemos fatos que a história quase esqueceu. Mas antes de continuarmos, eu quero saber de você. Ao final do vídeo, comente qual parte dessa jornada mais chocou o seu coração. Sua opinião é fundamental para nós. A família Volkov vivia em uma pequena propriedade rural nos arredores de uma vila esquecida, a cerca de 200 quilômetros de Leningrado. Quando a Operação Barbarossa lançou a máquina de guerra nazista sobre território soviético em junho de 1941, poucos imaginavam que aquela região aparentemente insignificante se tornaria palco de uma das histórias de sobrevivência mais extraordinárias da guerra. O patriarca Mikhail Volkov trabalhava como ferreiro. Sua esposa, Irina, cuidava dos 3 filhos pequenos e mantinha uma horta que alimentava a família nos tempos difíceis. Mas havia um 6º membro naquele lar, um pastor alemão de pelagem escura chamado Lobo. Lobo chegará à família 2 anos antes do início da guerra, ainda filhote, resgatado por Mikhail de um comerciante que maltratava os animais. Desde o primeiro dia, o cão demonstrou uma devoção absoluta aos Volkov, especialmente às crianças. Ele dormia na entrada da casa, nunca aceitava comida de estranhos e possuía um instinto protetor que parecia sobrenatural. Quando os primeiros ecos dos bombardeios alemães chegaram à vila, Lobo já havia percebido o perigo antes mesmo dos humanos compreenderem a gravidade da situação. Em setembro de 1942, as forças alemãs avançavam implacavelmente em direção a Leningrado, deixando um rastro de destruição por onde passavam. A pequena vila dos Volkov encontrava-se diretamente na rota de uma divisão Panzer. As ordens eram claras: evacuar imediatamente. Porém, quando a família preparava-se para partir, o filho mais novo, Alexei, de apenas 5 anos, contraiu uma febre violenta. Ele não suportaria a viagem de vários dias a pé através do frio implacável do outono russo. Mikhail e Irina tomaram a decisão mais difícil de suas vidas. Permaneceriam escondidos até que o menino se recuperasse, rezando para que a guerra os poupasse. A família refugiou-se em um antigo celeiro abandonado a 3 quilômetros de sua casa, cercado por uma floresta densa de abetos e bétulas. Ali, com provisões limitadas e o inverno aproximando-se, começou uma provação que testaria os limites da resistência humana. E foi nesse momento que Lobo assumiu um papel que nenhum treinamento militar poderia ter ensinado. O cão transformou-se no guardião absoluto daquela família. Durante as primeiras semanas, as patrulhas alemãs passavam regularmente pela região. Lobo desenvolveu um sistema próprio de vigilância. Ele circulava ao perímetro do esconderijo em intervalos regulares, as orelhas constantemente alertas. Quando detectava a aproximação de soldados, retornava silenciosamente ao celeiro e posicionava-se na entrada completamente imóvel, como uma estátua de pedra negra. Sua presença acalmava as crianças, que aprenderam a interpretar cada movimento do animal. Se Lobo relaxava, eles sabiam que estava seguro. Se ele congelava em posição de alerta, todos permaneciam em absoluto silêncio. Mas a contribuição de Lobo ia muito além da vigilância. A comida rapidamente tornou-se escassa. Mikhail não podia caçar sem arriscar ser detectado pelos alemães ou pelas patrulhas soviéticas que ocasionalmente atravessavam a área. Foi então que o pastor alemão começou a trazer pequenas presas, lebres, esquilos, ocasionalmente aves que conseguia capturar. Ele caçava com uma eficiência silenciosa, sempre retornando ao abrigo antes do amanhecer. Irina cozinhava aquelas preciosas refeições em uma pequena fogueira que acendiam apenas à noite, quando a fumaça se confundia com a névoa da floresta. Os meses se arrastavam com uma lentidão cruel. O outono cedeu lugar ao inverno mais rigoroso que aquela região havia experimentado em décadas.
As temperaturas despencaram para 20 graus negativos. A neve acumulava-se em camadas tão altas que se mover pela floresta tornava-se quase impossível. O celeiro oferecia pouca proteção contra o frio assassino. A família amontoava-se sob todas as mantas e roupas que possuíam, mas ainda assim o gelo penetrava até os ossos. E foi Lobo quem salvou as crianças do congelamento nas noites mais terríveis. Asterisco asterisco. Asterisco asterisco, o cão posicionava-se ao lado dos pequenos, seu grande corpo fornecendo calor vital. Muitas vezes Irina acordava durante a madrugada e encontrava os 3 filhos aconchegados contra Lobo, respirando tranquilamente enquanto o vapor de suas respirações misturava-se no ar gelado. O pastor alemão permanecia acordado a noite inteira, seus olhos brilhando na escuridão, vigiando cada sombra, cada som. Ele dormia apenas durante o dia, e mesmo assim nunca profundamente, sempre com uma orelha alerta. Asterisco asterisco. Asterisco asterisco. Em janeiro de 1943, quando a situação parecia não poder piorar, chegaram as lobos verdadeiros. Uma alcateia faminta, expulsa de seus territórios habituais pelos combates, descobriu o celeiro. Eram 7 animais selvagens, desesperados pela fome do inverno implacável. Durante 3 noites consecutivas eles cercaram o refúgio, seus uivos cortando a escuridão como lâminas afiadas. As crianças choravam de terror. Mikhail empunhava uma foice enferrujada que encontrara no celeiro, sabendo que seria inútil contra uma alcateia inteira. Asterisco asterisco. Asterisco asterisco. Mas Lobo não demonstrava medo. Na terceira noite, quando os lobos finalmente atacaram, tentando forçar a entrada pelo teto parcialmente danificado do celeiro, o pastor alemão entrou em ação. O confronto foi brutal. Lobo lutou com uma ferocidade que transformou o animal doméstico em uma força primitiva de proteção absoluta. Ele enfrentou o líder da alcateia em combate direto, suas mandíbulas encontrando o pescoço do adversário com precisão letal. Os outros lobos, diante da determinação inabalável do defensor e do corpo de seu líder caído, recuaram e nunca mais retornaram. Asterisco asterisco. Asterisco asterisco. Lobo emergiu daquela batalha com ferimentos profundos no pescoço e nas patas. Irina tratou-o com os poucos recursos médicos que possuíam, usando tiras de pano limpo e água fervida. O cão recuperou-se lentamente, mas algo havia mudado em seus olhos. Havia uma gravidade ainda maior, uma compreensão de que ele era verdadeiramente a única barreira entre sua família e a morte. Asterisco asterisco. Asterisco asterisco. A primavera chegou tardiamente em 1943. Com ela veio uma mudança na guerra. As forças alemãs começaram a recuar após a desastrosa derrota em Stalingrado. Mas a retirada trouxe novos perigos. Soldados desertores, tanto alemães quanto soviéticos, vagavam pela floresta desesperados e perigosos. Grupos de bandidos aproveitavam-se do caos para saquear propriedades abandonadas. O celeiro dos Volkov foi descoberto 2 vezes por saqueadores. Em ambas ocasiões foi Lobo quem os afastou, seu rosnado profundo e postura agressiva convencendo os homens armados de que aquele prêmio não valia o risco. Asterisco asterisco. Asterisco asterisco. 14 meses haviam se passado desde que a família se refugiara naquele celeiro. Alexei, o menino que quase morrera de febre, agora corria pela clareira ao redor do esconderijo, mais forte apesar das privações. Mas os Volkov sabiam que não poderiam permanecer ali indefinidamente. As provisões estavam completamente esgotadas. Mikhail havia perdido quase 20 quilos. Irina tossia constantemente, sinais claros de que estava desenvolvendo pneumonia. Era a hora de arriscar a jornada de volta à civilização. Asterisco asterisco. Asterisco asterisco. O problema era que a vila mais próxima ficava a 2 dias de caminhada, e o caminho atravessava territórios onde ainda ocorriam escaramuças entre as forças em retirada. Além disso, havia relatos de campos minados deixados pelos alemães em retirada. Partir significava arriscar tudo, mas permanecer significava morte certa. E foi quando aconteceu algo que a família jamais esqueceria. Asterisco asterisco. Asterisco asterisco. Uma manhã de junho, enquanto Mikhail debatia o melhor momento para partir, Lobo começou a comportar-se de maneira estranha. O cão circulava inquieto ao redor do celeiro, latindo ocasionalmente em direção ao leste, algo que ele nunca fazia. Então subitamente disparou pela floresta. Mikhail sentiu o coração apertar, temendo que o fiel companheiro os estivesse abandonando. Mas 2 horas depois, Lobo retornou. E não estava sozinho. Asterisco asterisco. Asterisco asterisco. Seguindo o pastor alemão, cambaleando entre as árvores, vinha um grupo de cerca de 40 pessoas. Eram refugiados de vilas devastadas, sobreviventes que haviam passado meses escondidos em diferentes partes da floresta.
Havia idosos, mulheres, crianças pequenas. Todos estavam exaustos, famintos, desesperados. O líder do grupo, um professor chamado Victor, explicou o impossível. Lobo havia encontrado o acampamento improvisado deles durante a manhã, latindo insistentemente até que o seguissem. O cão literalmente os guiara através de 3 quilômetros de floresta até o celeiro dos Volkov. Asterisco, asterisco. Asterisco, asterisco. Mikhail compreendeu imediatamente. Lobo havia reunido um grupo grande o suficiente para que a jornada de volta à civilização fosse mais segura. Havia força nos números. Podiam ajudar-se mutuamente, compartilhar o peso das crianças menores, possuíam mais olhos para detectar perigos. O cão havia solucionado o problema que atormentava Mikhail há semanas. Asterisco, asterisco. Asterisco, asterisco. 2 dias depois, o grupo preparava-se para partir ao amanhecer. Lobo assumiu a liderança da coluna, trotando alguns metros à frente, sempre verificando se todos conseguiam acompanhar o ritmo. Quando alguém ficava para trás, ele retornava, latindo suavemente, como se encorajasse o retardatário a continuar. A jornada revelou-se ainda mais perigosa do que imaginavam. No segundo dia, Lobo subitamente parou, todas as suas patas ficando completamente rígidas. Ele começou a recuar lentamente, empurrando com o focinho a perna de Mikhail. O ferreiro compreendeu. Minas terrestres. Asterisco, asterisco. Asterisco, asterisco. O cão havia detectado o campo minado antes que qualquer pessoa percebesse. Eles contornaram cuidadosamente a área, seguindo o lobo por um caminho alternativo que adicionou horas à jornada, mas salvou incontáveis vidas. Quando finalmente avistaram as primeiras casas de uma vila ocupada por forças soviéticas, 45 pessoas caíram de joelhos, muitas chorando de alívio e gratidão. Asterisco, asterisco. Asterisco, asterisco. Mas a história de Lobo termina com uma nota de profunda tristeza que honra ainda mais seu sacrifício. 3 dias após chegarem à vila, enquanto a família Volkov recuperava-se em uma casa cedida pelas autoridades locais, Lobo simplesmente deitou-se no chão da cozinha e não levantou mais. O veterinário militar que o examinou determinou que o cão havia desenvolvido uma infecção grave resultante dos ferimentos da luta contra os lobos, meses antes. A infecção espalhara-se lentamente, corroendo sua força dia após dia. Lobo havia completado sua missão sabendo que estava morrendo, usando suas últimas reservas de vida para garantir que todos chegassem em segurança. Asterisco, asterisco. Asterisco, asterisco. Mikhail Volkov chorou como nunca havia chorado, nem mesmo durante os piores momentos da guerra. Eles enterraram Lobo sob uma grande bétula nos arredores da vila, marcando o local com uma cruz de madeira na qual o ferreiro gravou com suas próprias mãos. Aqui descansa Lobo, guardião e herói, que amou mais do que a própria vida. Asterisco, asterisco. Asterisco, asterisco. Agora você conhece a história real do cão que desafiou a guerra, a fome, o inverno e a própria morte para proteger aqueles que amava. Lobo não recebeu medalhas, não teve seu nome registrado nos livros oficiais de história, mas 45 pessoas devem suas vidas àquele pastor alemão de pelagem escura que entendia o verdadeiro significado de lealdade. Então, qual momento dessa jornada mais tocou seu coração? Deixe seu comentário e mantenha viva a memória deste herói esquecido. Asterisco, asterisco.